gosta muito de falar sobre números, isso é importante, né? O senhor falou sobre os 13%, eu gostaria de saber se antes desses 13% a saúde estava funcionando, antes de 13%, do aumento de 13% antes da pandemia. Haviam reclamações também ou não? Estava bom? Não, logicamente que tinha reclamações. A gente tinha, por exemplo, a Ludmila está me corrigindo aqui, ó, que a gente tinha são 47 portas abertas, mas como às vezes você tem, por exemplo, Parque Mambucaba, que são 6 módulos na Clínica da Família, a Clínica da Família do centro, que tem 3 módulos, aí você tem mais médicos. Então, no total, são 62 médicos na nossa cidade. Então, lógico que, enquanto Angra dos Reis estava no patamar do restante do Brasil de 71%, logicamente que a gente tinha as reclamações até maiores. Só que, neste momento, o exemplo maior se deu no dia que a gente inaugurou a clínica especializada, né? Que quando você vai para uma clínica especializada, como a gente tem aqui no centro, que na mesma clínica particular, você tinha pessoas do SUS, pessoas que pagaram particular e pessoas de plano de saúde, e à medida que as pessoas do plano de saúde que pagaram aquele particular viram que a clínica do SUS é a mesma da dela, o médico é o mesmo da dela, o que eles fizeram, Renato? Muitos deles saíram do plano participativo do plano de saúde dele, muitos deles pararam de pagar consulta de valores populares e passaram a utilizar o SUS. A população não tem emprego, não tem dinheiro, então muito disso também... Né? O senhor não acha? A população empobreceu, aliás, não só de Angra dos Reis, mas como um todo, depois da pandemia, a população perdeu seu poder de compra, o poder aquisitivo. Ficamos desprovidos de recursos financeiros. E até por conta disso, tivemos, obviamente, que migrar para o SUS, a maioria, esses 13%, digamos assim, né? Ou por uma escolha, até porque o SUS é direito da população. O secretário... A questão do recurso humano é fundamental, mas existe hoje o monitoramento, se realmente a escala, o profissional que está lotado lá no posto de saúde, funciona, que às vezes só falou, parque, inaugurei não sei quantos consultórios, tantas equipes, mas o cidadão cumpre a jornada dele? Posso complementar, Renato? Deve, porque acho que parece que o X é aí. Tem perguntas chegando dos ouvintes referentes a isso. Eu gostaria que o senhor respondesse ao Renato com um complemento da seguinte mensagem que chegou aqui. O posto de saúde da Praia do Anil nunca tem médico, o médico nunca está disponível. Quando não está doente, está ausente. Quando não está ausente, não tem ninguém para ficar no lugar. Muitas das vezes vamos até os postos e ficamos perdidos, sem saber onde está o médico, que deveria estar no local de trabalho, mas não está. Muitas das vezes pode acontecer também do senhor estar trazendo um discurso aqui pra gente que nem mesmo o senhor sabe o que está acontecendo nas unidades. Me recordo muito bem, Renato, me corrija se eu estiver errada, uma representante da saúde que há muito tempo atrás esteve conosco falando sobre a questão da vacina. Esqueci o nome, Eliane, Elisa, esqueci o nome dela. Ela esteve aqui conosco e ela falava sobre a escala de vacina. Né? Não, a vacina está funcionando, está bacana, está legal, não sei o quê. E quando ela começou a falar... começou a pipocar inúmeras mensagens referentes, olha, não sei o que ela está falando. Nos postos em que ela está dizendo, não tem. E ela sequer sabia que a escala que ela tinha não era a escala que estava sendo seguida, por exemplo, nos módulos, que a história era no Parque Mambucaba. Por exemplo, ela tinha uma escala, chegou aqui vendida, falou, olha, está funcionando segunda, terça e quarta, lá eles fizeram a modificação por conta própria. Então, muitas das vezes, o que está no papel não é a prática. Então, o senhor tem... não é a prática. O que está aqui no papel, tá lindo, é A mais B, mas lá na prática tá C. Então, o senhor tem noção de que isso pode estar acontecendo, que o médico não está indo trabalhar, que o enfermeiro não está trabalhando, que as consultas não estão acontecendo, mas que o que é passado para o senhor não, está funcionando. Aline, olha só. Vários problemas podem passar desapercebido, vários problemas podem acontecer diante da gestão, mas uma coisa que eu garanto a você é que eu vou até todos os locais. Sim. Todos os locais, todos os postos de saúde, todas as unidades de pronto atendimento, o nosso HMAR, o nosso HMJ, a nossa UPA infantil, começando geralmente lá por volta de 6 horas da manhã e nos hospitais, geralmente nunca parando antes da meia-noite, visitando, porque eu acho que muitas das vezes a gestão tem que fazer por presença. E diante disso, e de uma reunião com o secretário de governo e com o nosso queridíssimo Roberto Peixoto na semana passada, eu falei para o Ferretti que a gente estava começando uma ação, Aline, que vai muito ao encontro do que você e o Renato acabou de falar. Começamos uma ação interna, porque muitas ações são feitas para
para a população. Mas usuário. essa é interna. A nossa ação chama-se Angra dos Reis não é a sua segunda opção. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, todos que trabalham com a gente. Todos. Aqueles que acham que Angra dos Reis vai ser a sua segunda opção, a gente não precisa do trabalho dessas pessoas. Então não é para dar plantão no Rio, em São Paulo, durante a semana e vir dormir no seu plantão. Aqui não vai ser desse jeito, Renato. Então a gente começou essa ação, estamos rodando, Aline, todos os postos de saúde. Tá? A gente, tem posto de saúde que tem um médico. Para uma equipe é um médico mesmo. Mas já estamos modificando. Hoje eu tenho 62 médicos com 62 equipes. Ok. Mas já estamos recebendo do programa Mais Médico mais 10 médicos. Para que esses 10 médicos vão servir? Para que quando o médico, por exemplo, da Praia do Anil, que ele está de licença, que a gente tenha a reposição de um outro médico enquanto ele está de licença. Se o médico do Incruso está de férias, que ele tenha a reposição. Então, além dos 62, vamos ter 10 que vão ficar exatamente para fazer isso.